que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente fala aqui, para você conseguir desenvolver um sistema de saúde baseado em valor, você precisa ter um estudo de uma certa população. E para isso você precisa coletar e analisar esses dados. Agora, você tendo acesso a esses dados, você tem uma responsabilidade muito grande. Vamos lá, vamos tratar disso. A Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei 13.709 de 2018, cuida, aspas, do tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso é muito importante porque as pessoas tendem a relacionar a Lei Geral de Proteção de Dados só com dados digitais e não é bem assim. Dados analógicos também, então quer dizer, um cadastro que se preenche à mão, etc. e tal. Um prontuário médico que está no papel, né? Por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A gente vai voltar a esses tópicos depois. Então vamos lá. É isso que eu acabei de falar, né? Não abarca unicamente o setor de saúde, quem não está a par, que isso fique muito claro. O ponto é que todos os dias, por meios analógicos digitais, a gente cede os nossos dados para tudo que é tipo de entidade, tudo que é tipo de instituição. Então você vai se inscrever numa academia, você passa os seus dados, passa o seu nome, seu RG, nome da sua mãe, etc. e tal, e-mail. Para baixar um e-book, você passa uns dados. Então, existe de fato isso. Agora, o que se observou, em especial com o crescimento da internet, é uma má utilização, né? Então, uma utilização que afrontava direitos fundamentais de todo cidadão. Isso causou um número enorme de reclamações, né? Porque o que se observava é que certas entidades vendiam dados ou compartilhavam indevidamente dados com outras, as quais tinham interesses dos mais pouco nobres, né? Então, fosse interesse financeiro, fosse interesse político, isso de fato ocorria. Hoje, pela internet, a gente constata isso muito facilmente, né? Às vezes a gente recebe algum tipo de anúncio que a gente não tem ideia por que recebeu, e é justamente maltratamento de dados. Então, vamos falar agora um pouco sobre os princípios e critérios éticos e jurídicos, né, que estão elencados no artigo 2º dessa lei. Então, primeiro, respeito à privacidade, óbvio, né? Segundo, a autodeterminação informativa. Terceiro, a liberdade de expressão, de informação, e de comunicação e de opinião. Quarto, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Quinto, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Sexto, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Sétimo, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Bem, isso tudo faz muito sentido, não é? Então, tudo isso deságua nos dados que nós passamos. Às vezes, uma coisa que precisa ficar muito clara é que não são só dados nome, RG, né? São dados de toda a ordem. Então, informações nossas que nós concedemos a entidades que elas têm responsabilidade por isso. Mas isso vai ficar mais claro agora no artigo 5º da lei, que tem o seu glossário, né? O seu dicionário, por assim dizer. Então, primeiro, o que é um dado pessoal? Um dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, não é um anônimo absoluto. E segundo, o segundo inciso tem o termo mais importante da lei, que é dado pessoal sensível. Então, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado, aqui sim, muito importante para o nosso setor, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Aqui fica evidente que tem tudo a ver com os dados que são coletados pelo setor de saúde, né? E a última palavra que eu vou deixar muito clara aqui, que é o tal do tratamento, né? Então, tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a, vamos observar, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. É uma porrada de termos que são usados justamente em tudo que a gente pode imaginar em termos de tratamento, né? E é justamente isso que causa uma grande apreensão nas entidades médicas, porque exige-se que até o segundo semestre de 2020, existe um debate aí se deve ocorrer em agosto, se deve ocorrer em dezembro, existem artigos que apontam isso, aquilo, mas
até esse momento as entidades médicas precisam se adequar, né? O que eu prevejo, que é algo até muito palpável, é que a partir do início do vigor dessa lei, ela foi publicada em 2018, mas ela tem um período de vacatio legis, né? Então, é o que se diria que seriam as férias da lei. Antes dela entrar em vigor, as pessoas têm um período para que possam se adequar. Então, as entidades médicas têm que se preparar para isso, né? E aqui eu vou citar o artigo 52 da lei, que aponta algumas das sanções administrativas decorrentes do mau tratamento de dados, né? Tratamento ilegal. Eu vou citar um dos incisos apenas, que talvez seja o mais chocante, que é multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício. Então, vejam vocês, é uma coisa realmente considerável. Excluídos os tributos, limitada no total a 50 milhões de reais por infração. Então, vamos realmente observar que, é claro que a depender do tamanho da empresa, a multa é maior, mas de toda forma você pensar que o maltratamento de dado pode decorrer, do maltratamento de dado pode decorrer uma multa dessa magnitude, é realmente chocante, né? E de fato isso atinge tanto as entidades públicas quanto privadas e exige assim realmente muito cuidado, porque o setor de saúde em especial tem dados sensibilíssimos, né? Eu vou citar aqui as informações de prontuário médico, como nome, idade, histórico de doenças e atendimentos e resultados de exames. Então, tudo isso tem muito valor mercadológico. Então, vamos imaginar isso num contexto do setor de seguros de saúde, por exemplo. Se você consegue passar essas informações para o setor de seguros, ele poderia fazer muito bom uso em termos de negócios, né? E não à toa o setor tem manifestado o seu receio com relação à data da implementação, né? Eu vou citar aqui a Rogéria Cruz, que é a coordenadora do Grupo de Trabalho de Proteção de Dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Abramed. Aspas. Nossa realidade é muito maior do que a lei contempla. Então vejo o setor inseguro sobre quando a lei entra em vigor, inseguro se vai ter dinheiro para fazer os investimentos de que precisa, se vai ser penalizado. Então, inseguro também sobre como treinar os seus funcionários de forma adequada, o tempo é curto. Bem, pessoal, isso é muito importante realmente, porque não basta que você se adeque em termos de tecnologia, como a gente vai observar logo menos, né? Mas também existe todo um treinamento que toda a equipe deve passar. Então, vamos lá, vamos citar algumas das medidas que são aconselhadas pelos maiores especialistas, né? Vamos lá. Então, primeiro, vocês vão ver como isso dá trabalho. Fazer uma identificação de todos os dados coletados e armazenados pela instituição. Imaginem vocês uma clínica que já tem anos e anos de funcionamento, a dificuldade que isso dará, né? 2. O levantamento de pacientes novos e antigos, colaboradores, prestadores de serviços, parceiros e sócios. É necessário que essas informações sejam categorizadas e monitoradas. 3. Revisar as regras de privacidade, para que fique muito bem definido quem poderá acessar, controlar, processar e transferir os dados. Aí você vê em especial como é necessário o bom treinamento e a reformulação administrativa de uma instituição de saúde, né? Porque de fato você precisa ter alguém, para o tratamento de dados, você precisa ter alguém cuja responsabilidade seja muito grande. 4º ponto, revisar os termos de consentimento. Esse é um tópico que a gente vai bater várias vezes hoje, né? Assinados pelo paciente, informá-lo para que, quando e por quem os seus dados foram utilizados, bem como a possibilidade de solicitar a exclusão desses dados, né? Investir em proteção física e virtual. De fato, né? Virtual não preciso nem explicar porque você pode ser hackeado. Agora, física, isso é muito sensível na medida que quando você tem, por exemplo, os prontuários. É fácil que um falso médico, por exemplo, ingresse no hospital e tenha acesso aos prontuários dos pacientes lá tratados. Então, tem que tomar um cuidado terrível. Implantar soluções de proteção e segurança, como redes criptografadas e softwares de monitoramento. Atenção com a hospedagem desses dados em servidores estrangeiros. Tem países que não tem regulamentação nenhuma sobre proteção de dados, né? Então você pode estar refém do maltratamento. A nossa lei não é uma invenção absolutamente brasileira, ela é baseada na legislação europeia, né?
Agora, tem países no mundo que ainda não tem nada a respeito disso. E ainda, por fim, para o uso de inteligência artificial, terá que explicar ao paciente o que exatamente será feito com os seus dados e como será o auxílio da inteligência artificial no tratamento.